Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos iniciar a disciplina de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura nos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos lá? Concepções de linguagem e ensino da língua portuguesa, aula 1. Vamos primeiramente discutir o problema que os nossos alunos enfrentam ao terminarem o ensino médio. Qual que é a maior dificuldade que os nossos alunos que saem do ensino médio encontram em relação à língua portuguesa? Segundo as pesquisas, eles apontam que os alunos terminavam o ensino médio com bastante dificuldade quanto à leitura e à escrita. Todo mundo concorda, gente? Vamos estudar, vamos discutir um pouquinho sobre esse problema? Para falarmos, né, sobre o problema mencionado no slide anterior, vamos dar início ao estudo dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. O que é um PCN, professora Daniele? PCN, eles são documentos que foram criados em 1997. Ele já é arcaico, ultrapassado. Por quê, professora? Porque foi lançada a Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, tá? Mas o BNCC, ele surgiu com estudo e pesquisa utilizando os parâmetros. Então, é importante nós comentarmos um pouco sobre os PCNs nesta aula, ok? Qual que é o objetivo dos PCNs, professora? Funciona da seguinte maneira: cada disciplina tem o seu PCN, tá? E o PCN ele serve para quê? Para nortear o ensino, né? Mais especificamente para selecionar e orientar em relação às atividades que serão aplicadas em sala de aula, tá? Então, cada disciplina tem o seu PCN e o PCN serve para quê? Para nortear o ensino, certo? Vamos lá. Em relação à língua portuguesa, professora, o que o PCN traz, certo? Ele fala que o ensino deve ser contextualizado, fugindo assim de práticas mecânicas e sem sentido algum. Como assim, professora? Um exemplo clássico, né? É quando o professor de língua portuguesa pede para o aluno fazer uma redação sobre as férias, né? No primeiro dia de aula. Tem algum. Foi contextualizado a produção desse texto? O professor deu uma introdução, explicou qual seria a estrutura, se tem que ter um diálogo, se vai ser narração, se vai ser dissertação, se vai ser uma descrição, ok? Qual é o objetivo de produzir um texto sobre as férias, tá? Então, se não houver essa contextualização, essa introdução, essa atividade é considerada como uma prática mecânica sem sentido, certo? A outra questão que os PCNs enfatizam em relação à nossa língua, né, o ensino da língua portuguesa, é trabalhar a produção textual, tanto oral como escrita. Como assim, professora? Quando eu falo em produção textual, ela pode ser oral ou escrita. A produção textual escrita, né, que é uma forma mais tradicional, podemos colocar aqui a redação no vestibular, né, a produção textual, a escrita, e a produção textual oral, professora. Aqui podemos colocar o exemplo da apresentação de um seminário. Então, quando você vai apresentar no seminário, você está fazendo a produção textual, mas na forma oral, ok? Então, vamos lá. Concepções da linguagem é dividida em três tipos, tá? A primeira concepção, ela é a linguagem como expressão de pensamento. Aqui, a gramática e a norma padrão é super valorizada, tá? E o indivíduo, né, um bom aluno de português nessa concepção é qual aluno, professora? O indivíduo deve seguir as normas gramaticais padrão do bem falar e do bem escrever. Então, aqui, nessa concepção, como a linguagem como expressão de pensamento, o aluno ele não deve cometer desvio, ele não deve errar, tá? Ele deve seguir rigorosamente a estrutura gramatical da nossa língua, certo? Nessa concepção é valorizada bastante o ensino da concordância, da sintaxe e da regência, tá? É também comparada como o ensino da gramática tradicional, certo?
A segunda concepção, ela é designada como a linguagem como instrumento de comunicação. O que muda em relação à primeira concepção, professora? Na segunda concepção, ainda é muito valorizada a questão da gramática, da questão padrão da língua, mas aqui já começa a ser inserida algumas questões da comunicação, tá? Então, o receptor é inserido, mas ele é entendido só como um decodificador da mensagem, certo? Então, aqui, em relação ao receptor, não leva-se em conta ainda a questão do conhecimento do receptor em relação ao conteúdo que será transmitido, certo? Então, resumindo, a segunda concepção ainda é a valorização da gramática, mas com aspectos da comunicação, tá? Continuando, mas professor, o que é a língua e a fala? Né? Nós já estudamos esses dois conceitos na disciplina de linguística aplicada. Vou só fazer uma leve explanação, tá? Então, segundo Sucy, a língua é um conjunto de signos e é falada por um povo, uma nacionalidade, os quais se apropriam de regras próprias da sua língua, certo? Então, a língua é uma questão, é um elemento de um povo, certo? De uma nação, e cada língua possui a sua gramática, né? As suas regras, certo? E a fala? A fala já é uma ação individual, pois o falante possui uma trajetória, sua história, possui um grau de conhecimento em relação àquela língua, tá? Por isso que a fala não é considerada como uma manifestação homogênea, certo? Ela é uma questão individual. Então vamos voltar. Trouxe também aqui um esquema sobre comunicação, né? Só para retomarmos, ok? Então, na comunicação, nós temos o emissor, a mensagem, o receptor, referente com o assunto, o código e o canal, certo? Seria uma revisão, tá, pessoal? Essa parte importante para entendermos o conteúdo. Por fim, a terceira concepção. Na terceira concepção, ela é caracterizada como a linguagem, como processo de interação. Aqui sim, ainda não se descarta, né, o ensino da gramática, tá? Mas nessa terceira concepção, o indivíduo realiza ações atuando de forma interativa com seu interlocutor, tá? Então, leva-se em conta o contexto, leva-se em conta o conhecimento do receptor, certo? Então, aqui nós temos a questão gramatical junto com o processo de interação, tá? Mas, professora Daniele, por que eu preciso saber sobre as três concepções da linguagem, certo? Porque isso retrata, pessoal, em relação ao ensino, como foi o ensino da nossa língua portuguesa aqui no Brasil, tá? Então, primeiro nós tivemos a primeira concepção, que é o ensino da gramática tradicional, em que o aluno não poderia errar, né? Teria que seguir a regra gramatical. Na segunda concepção, enxerga a linguagem como um instrumento de comunicação, mas não há a inserção do contexto, a inserção do conhecimento do receptor, ok? E a terceira concepção é que nós estamos aplicando hoje, né, atualmente, no ensino da língua portuguesa, que é a linguagem como processo de interação, tá? Mais algumas informações sobre isso. O receptor não é passivo, né? Durante o processo de comunicação, como aponta o esquema, tá? Então, aqui nós temos que levar, como eu disse anteriormente, temos que levar em conta o conhecimento, né, do tema a que será tratado, se o receptor conhece sobre o tema ou não, certo? Vamos lá, então. Segundo Bakhtin, né, o que ele fala sobre a linguagem, tá? Bakhtin é um linguista russo, muito famoso, tá? E ele comenta bastante sobre a linguagem. Então, ele fala que a linguagem é, não é de uma forma isolada, né? E nem pelo fato psicofisiológico, tá? Para que serve a linguagem? Como interação verbal constitui, assim, realidade fundamental da linguagem. Então, aqui a palavrinha-chave, tá, gente? Interação. Então, por fim, chegamos na concepção da linguagem como interação.
processo de interação em relação aos falantes. Agora nós vamos falar sobre os tipos de ensino, tá? Anteriormente falamos sobre as concepções da linguagem, agora nós vamos para algo mais prático, certo? Os tipos de ensino são três. O primeiro tipo é o tipo prescritivo. O que que é isso, professora? Nessa concepção não há aceitação no desvio da norma culta, ao contrário disso, é ensinada a linguagem que deve ser seguida. Então, aqui seria o tipo de ensino mais tradicional, mais focado na gramática, tá? Atentem-se à palavra, não há aceitação do desvio da norma culta, ok? Outro tipo é o descritivo, cuja finalidade é mostrar a linguagem e o uso de como. Outro tipo de ensino é o descritivo. Qual é a finalidade desse ensino, professora? É mostrar a linguagem em uso e como determinada língua funciona em contextos mais complexos, ou seja, em situações particulares. Aqui, pessoal, ainda tem, né, a influência grande da gramática, mas já começa a ter um olhar um pouquinho mais atento em relação ao contexto, tá? E por último, o tipo produtivo, tá? Objetivo é desenvolver a competência comunicativa, visto que a partir dessa concepção o aluno adquire novas habilidades de uso. Aqui seria o tipo ideal, o tipo produtivo, por quê, professora? Porque além de você ensinar a gramática, que é muito importante, você vai agregar questões comunicativas, né? A interação do aluno em relação às normas gramaticais, ao contexto em que esse texto será produzido ou será apresentado, ok? Então, pessoal, vamos retomar os tipos de ensino. Nós temos o tipo prescritivo, que é mais tradicional, voltado à gramática, o tipo descritivo, que é a junção da gramática com alguns elementos da comunicação, mas não levando em conta a importância da interação, e, por fim, o tipo produtivo, tá? Que é o tipo ideal. Professora, então eu não posso corrigir erro gramatical do meu aluno, erro da gramática, erro da língua, erro de ortografia, erro de concordância? Pode sim, tá? Não há, gente, uma linha correta ou incorreta. Dependendo da turma que você entrar, né, você poderá aplicar o tipo produtivo. Mas tem turma que nós sabemos que você tem que, né, chegar, bom dia, tudo bem, pessoal, vamos abrir o caderno e começar a né, escrever, passar o conteúdo no quadro já, porque eles não são. Então depende da turma, tá? Você, como professor e professora, saberá qual tipo deverá ser aplicado naquela sala, ok? Também temos a questão da variação linguística, nós já estudamos sobre isso também, tá? O que que é variação, professora? É possível perceber que o Brasil possui diferentes modos de falar, não somente em relação ao sotaque, mas em relação ao vocabulário e à fonética de algumas palavras, e a esse fenômeno damos o nome de variação linguística. O nosso Brasil é grande, é enorme, né? E nós sabemos que, mesmo sendo a língua portuguesa sendo, ela é a língua oficial, né? Mas ela possui diferentes modos de falar em relação ao sotaque. Temos também a diferença em relação ao vocabulário e à fonética, tá? Essa diferença entre as regiões ou até em questões sociocultural, nós chamamos de variação linguística, certo? Essa variação pode ser dialetal, pode ser de registro. Temos também o grau de formalismo. Resumindo, gente, a grosso modo seria assim. Quando vamos lá, eu, professora Daniele, vou mandar uma mensagem para a coordenadora Gisele, eu vou ter um grau de formalismo, certo? Ela é minha coordenadora, né? Vai ser diferente de uma mensagem que eu vou mandar, exemplo, para minha irmã, tá? Então, a variação existe nesse sentido, certo? No contexto, e nós devemos ter uma atenção maior. Por fim, gente, o que o PCN,
depois de tudo que nós falamos sobre o PCN, ele enfatiza como um aspecto essencial para o ensino da língua portuguesa, tá? É necessário salientar que o ensino da língua materna nos anos iniciais está pautado na leitura e na produção de textos, sejam eles verbais, escritos ou falado, ou não verbais, gente. O PCN sempre vai falar sobre produção de texto. Lembrando que produção de texto pode ser verbal ou não verbal, certo? Oral ou escrito. Nesse sentido, podemos afirmar que o texto é considerado unidade de ensino, afinal, ele é um instrumento que será usado para a prática de leitura e de produção. Então, o PCN ele sempre vai trazer como objetivo principal do ensino da língua portuguesa a produção de texto. Então, o que nós esperamos dos alunos egressos do ensino médio, né? Que eles tenham um domínio maior em relação à produção de texto. Pode ser tanto oral quanto escrita, tá? Terminando, gente, para finalizarmos, vou ler o último trecho do slide. Por isso, não há motivos para ensinar a ler apenas no nível superficial, cuja compreensão torna-se limitada e sem sentido para o leitor, ok? Então, pessoal, é isso. Finalizamos a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado e obrigada.